Oi, gente, tudo bem com vocês? Tia Lucia está morrendo de saudades e eu trouxe novidades para a aula de hoje. Vamos conferir? Vamos conferir o que o nosso roteiro de atividades trouxe para a aula dessa semana? Bem, hoje vamos falar a respeito de textos jornalísticos em busca de informações. Você vai aprender um pouco mais a respeito da notícia, quais são as partes que compõem esse gênero textual. Olha que interessante! Acesse a videoaula no site da Trelelê para que fique mais fácil compreender o assunto e os exercícios dessa semana. Você já sabe, acessando a videoaula, a tia explica passo a passo do que é para fazer. Fica bem mais fácil, não é? Todo o conteúdo da aula de hoje está disponível no site através de slides. É só você acessar. Pede para a mamãe ou para o papai, ajuda, e aí você baixa o conteúdo. Tudo que a tia Lu está mostrando aqui está lá no site também, tá? Vamos ler as páginas 19 e 20 na videoaula. Depois você vai fazer os exercícios das páginas 20, 21 e 22. Bem, fique tranquilo. Vou explicar aqui para você, tá? O que você deve fazer nessas páginas. A produção textual de hoje será no livro, na página 23. Após finalizar a escrita, não se esqueça de tirar uma foto do seu texto e enviar para o e-mail lucieide.rocha@prof.trelelê.com.br para que eu possa corrigir e enviar para você. Terminou de fazer o exercício da página 23? Pede ajuda para a mamãe ou para o papai, tira uma foto e envia para a tia Lu, que a tia Lu está esperando para corrigir, tá bom? Como estamos no mês das festas juninas, separei o link de uma música bem legal para que você curta com a sua família. Bem, como não teremos festas juninas esse ano, separei pelo menos uma música para você arrastar o sofá aí e curtir com a família, tá? Vou mostrar um pedacinho dela para vocês. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Olha, esse arraiá tá bom demais, não tá? Vamos falar a respeito de textos jornalísticos em busca da informação. Nas aulas anteriores, você viu que é possível ficar informado através dos mais variados meios de comunicação, como a televisão, o computador, o celular, o tablet e etc. Hoje, iremos focar na notícia escrita, que é veiculada através do jornal impresso ou digital. Bem, até aqui vimos como era possível obter informação. E a gente pode ter informações através da televisão, do rádio, da notícia que você lê no seu tablet, no seu computador ou até mesmo no seu celular. Hoje, nós vamos focar na notícia escrita. Ela pode ser encontrada no jornal impresso ou no jornal digital. Ok? O gênero notícia é um dos principais tipos de textos jornalísticos existentes e tem como intenção nos informar acerca de determinada ocorrência. Temos inúmeros textos jornalísticos, pessoal, porém, a notícia é um dos mais importantes e é sobre ela que iremos tratar. Este texto caracteriza-se por apresentar uma linguagem simples, clara, objetiva e precisa, pautando-se no relato de fatos que interessam ao público em geral. Ou seja, a notícia ela é escrita para que o leitor compreenda o que o repórter escreveu, o redator da notícia escreveu. Então, ela não vai ter palavras difíceis, ela não vai ser complicada, ela é de fácil leitura, tá bom? A notícia
é um relato de uma série de fatos verídicos e não deve, de maneira alguma, apresentar informações incertas ou mentirosas. O texto deve ser o mais impessoal possível, contando com informações concretas que podem ser comprovadas através de entrevistas com as testemunhas, fotos ou filmagens. Tais detalhes asseguram ao leitor a veracidade dos fatos. Pessoal, antes da notícia ser publicada, há toda uma investigação por trás. Por quê? Porque o jornal ele não pode publicar uma notícia que não é real. Quando isso acontece, há uma retratação. Eles pedem desculpa para os leitores, tá? Um jornal sério não publica notícias falsas, fake news, ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as fontes que a gente busca a notícia. Ou seja, a gente precisa buscar jornais sérios para nos mantermos informados. A linguagem do jornal é, de preferência, coloquial, isto é, próxima da forma como falamos. Isto ocorre intencionalmente, pois o objetivo é se aproximar e se adequar ao leitor, buscando uma comunicação mais eficiente. Então, os jornais, eles vão escrever sempre a notícia da forma mais fácil, com as palavras mais simples, para que o leitor possa entender o que ele está passando, tá? A intenção do jornal não é rebuscar o texto, tornar o texto difícil, tornar o texto um texto complicado. A intenção é tornar o texto mais fácil, para que o leitor possa ler e compreender a notícia facilmente, certo? Título, subtítulo, legenda e lead. Você sabe o que é isso? Não? Então, vamos descobrir? Título, subtítulo, legenda e lead são as partes em que uma notícia é dividida. Pessoal, antes de começar a explicar cada uma dessas partes para vocês, eu gostaria de ressaltar que nem sempre vamos encontrar todas essas partes presentes em uma notícia. Às vezes, uma notícia poderá ter, por exemplo, título, subtítulo, lead, porém não terá legenda. Ou poderá ter título, legenda e lead, mas não terá subtítulo. E etc. Ok? Vamos lá. Título. O título vocês já conhecem, porque em aulas anteriores já vimos alguns títulos de notícias. Lembram? Para que ele serve? Ele resume a notícia no menor número possível de palavras. Encontra-se no início com letras maiores ou de cor diferente do resto da notícia. Tranquilo o título, não é, pessoal? Vamos agora saber para que o subtítulo serve. O subtítulo surge depois do título. Acrescenta algo a mais às informações anteriormente reveladas. Então, ele complementa o título, não é isso? E as legendas? São descritivas, isto é, descrevem para o leitor o que há nas fotografias que compõem a notícia. Elas dizem o que aparece na foto. Quando a notícia tem foto, nem sempre a notícia terá uma fotografia, ok? Lead. Corresponde ao primeiro parágrafo da notícia e deve responder às seguintes questões: quem? O que? Quando? Onde? Como?
Por quê? Pessoal, essas são as partes que compõem o lead. Nem sempre vamos encontrar um lead completo, tá? Às vezes a gente pode encontrar leads que não respondem a todas essas perguntas. Porém, não tem problema, não deixa de ser um lead, ok? Agora, vamos ler uma notícia e identificar as partes que a compõem. Vamos lá? Vou chamar essa notícia de notícia 1. Eletricista faz cadeiras de rodas para animais a preço de custo. O eletricista Glauber Pereira de Souza está melhorando a vida de cães e gatos do Brasil. Morador de Sertãozinho, no interior de São Paulo, ele fabrica cadeiras de rodas para animais e só cobra o custo do material. De 2015 até agora, já foram feitos 2.400 aparelhos que ajudam pets de todo o país com dificuldade de locomoção. Souza começou a fazer cadeiras depois de ajudar um cachorro resgatado por um colega. O animal tinha sinomose, doença que paralisa os membros. Então, o eletricista pesquisou o modelo na internet, fez modificações e conseguiu ajudar o cãozinho. No começo, as cadeiras eram feitas com tubos de PVC. Como o material é frágil para animais de grande porte, Souza passou a usar metal e 2 rodas. As cadeiras custam entre R$30 a R$150 e podem ser enviadas via correio para todo o Brasil, segundo a página do Facebook do Pet sobre Rodas. Cadeira de rodas feita pelo eletricista. Olha aqui. Fonte, Jornal Joca, edição 99, segunda quinzena de agosto, 2017. Gostaram da notícia? Muito legal, não é? Vamos agora identificar as partes que compõem essa notícia? Bem, a notícia 1, ela é composta pelas seguintes partes: título, legenda e lead. Lembra que eu disse que às vezes uma notícia ela não vai possuir todas as partes que você aprendeu? Tá aí, um exemplo. O título. Qual o título dessa notícia? Eletricista faz cadeiras de rodas para animais a preço de custo. Legenda. Legenda estava logo abaixo da fotografia presente na notícia. A legenda que estava lá era a seguinte: cadeira de rodas feita pelo eletricista. Estava descrevendo o que havia na foto. Lead. O eletricista Glauber Pereira de Souza está melhorando a vida de cães e gatos do Brasil. Morador de Sertãozinho, no interior de São Paulo, ele fabrica cadeiras de rodas para animais e só cobra o custo do material. De 2015 até agora, já foram feitos 2.400 aparelhos que ajudam pets de todo o país com dificuldades de locomoção. Esse é o lead. Vamos identificar as respostas daquelas perguntas que vimos que compõem essa parte da notícia? Olha aí, quem? Glauber Pereira de Souza. O que? A vida de cães e gatos com dificuldade está sendo melhorada. Quando? De 2015 até hoje. Onde? Sertãozinho, no interior de São Paulo. Como? Através da fabricação de cadeira de rodas para animais em que é cobrado somente o custo do material. Por quê? Para ajudar os pets com dificuldade de locomoção. Perceberam que essa notícia não possui subtítulo? Lembra do que eu disse quando estávamos começando a estudar as partes que compõem uma notícia? Nem sempre as notícias terão todas as partes que vocês aprenderam, ok?
Vamos agora para a notícia 2. Rio transforma o sonho olímpico em realidade e conquista os Jogos de 2016. Em uma sexta-feira histórica para o esporte brasileiro, candidatura carioca supera as rivais Madrid, Tóquio e Chicago na disputa em Copenhague. É impossível prever quais serão os maiores atletas do planeta daqui a 7 anos. Possível sim é saber em que palco eles vão brilhar, o Rio de Janeiro. Em uma sexta-feira histórica para o esporte brasileiro, os cariocas conquistaram em Copenhague o direito de sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Até a cerimônia de abertura no Maracanã serão mais de 2.400 dias, tempo de sobra para viver intensamente cada modalidade, moldar novos ídolos e, acima de tudo, deixar a cidade ainda mais maravilhosa. Lembram das Olimpíadas no Rio? Antiga essa notícia, não é? Mas não deixa de ser uma notícia. Vamos agora ver as partes que a compõem? Bem, gente, a notícia 2 é composta de título, subtítulo e lead. Qual é o título? Rio transforma o sonho olímpico em realidade e conquista os Jogos de 2016. E o subtítulo? Em uma sexta-feira histórica para o esporte brasileiro, candidatura carioca supera as rivais Madrid, Tóquio e Chicago na disputa em Copenhague. E o lead? O lead é toda aquela parte que nós lemos. É impossível prever quais serão os maiores atletas do planeta daqui a 7 anos. Possível sim é saber em que palco eles vão brilhar, o Rio de Janeiro. Em uma sexta-feira histórica para o esporte brasileiro, os cariocas conquistaram em Copenhague o direito de sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Até a cerimônia de abertura no Maracanã serão mais de 2.400 dias, tempo de sobra para viver intensamente cada modalidade, moldar novos ídolos e, acima de tudo, deixar a cidade ainda mais maravilhosa. Esse é o lead. Vamos ver como as perguntas que compõem o lead foram respondidas? Quem? Cidade do Rio de Janeiro. O que? Conquistou o direito de sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Quando? Em uma sexta-feira histórica para o Rio de Janeiro. Onde? Em Copenhague. Como? Superando outras cidades. Por quê? Transformou o sonho olímpico em realidade e conquistou os Jogos em 2016. Nesse caso aqui, o nosso lead, ele não responde a todas essas perguntas. Como foi possível então, professora, responder todas elas? Através do título e do subtítulo. Isso pode acontecer. Outra coisa, às vezes, o lead não traz todas as informações. O lead, no caso, é o primeiro parágrafo, conforme eu já falei para vocês. Às vezes, o segundo parágrafo ainda tem informações que compõem o lead, tá certo?